Hoje falaremos da seção 10.5, seções cônicas. Uma boa parte dessa aula revisa um monte de coisas que é visto em geometria analítica. Então, nessa seção, daremos as definições geométricas de parábolas, elipses e hipérboles e deduziremos suas equações padrão. Elas são chamadas seções cônicas ou cônicas porque resultam da interseção de um cone com um plano, como mostram essas figuras. Então, se você tem um cone assim duplo, né, coincidindo aqui nesse vértice, se você dá um corte assim inclinado, você tem uma elipse. Se você dá um corte inclinado dessa forma, você tem uma parábola. E se você dá um corte assim na vertical, essas duas linhas que se formam, uma no sentido, outra no outro, formam uma hipérbole. É por isso que elipse, parábola e hipérbole são consideradas cônicas. Na verdade, se você fizer um corte também na horizontal, você vai ter uma circunferência. Portanto, a circunferência, de certa forma, também pode ser considerada uma cônica, mas geralmente é trabalhada separadamente. Então, vamos ver o que é cada uma delas quando a gente pensa em um sistema cartesiano, né? Então, quando você está diante de um sistema cartesiano, quando você pensa em colocar um sistema cartesiano, você vai estabelecendo uma relação com a geometria analítica da figura. Mas então está aqui a definição geométrica. Uma parábola é o conjunto de pontos em um plano cujas distâncias há um ponto fixo f, denominado foco, e uma reta fixa, chamada diretriz, são iguais, as distâncias são iguais, sim. Ou seja, vamos pensar na construção disso. A construção é assim, você tem um ponto e você tem uma reta, seja lá onde for a reta. Vou colocar essa reta aqui embaixo. Então, você está à procura de todos os pontos que tenham a mesma distância ao ponto e à reta. A reta, costumeiramente chamada de diretriz, e o ponto, costumeiramente chamado de foco. Então, olha, é natural que a gente já imagine que, se você pensar aqui nesse segmento que vai do ponto até a reta, vai existir um ponto exatamente no meio que tem a mesma distância em relação ao ponto e à reta. Então, esse já é um ponto natural da parábola, né? Mas aí, quanto mais você se distanciar para a direita, é claro que se a distância do foco até o ponto e da diretriz até o ponto tem que se manter a mesma, então vai acontecendo uma coisa assim, ó. Ela vai subindo assim, né? Porque você tem que manter de tal forma que as distâncias assim, por exemplo, né, daqui até aqui e daqui até aqui, sejam sempre as mesmas. Então, quanto mais distante eu for para cá, mais essas distâncias vão aumentando. Então, esses pontos vão se afastando, tanto do ponto quanto da reta. Então, vai se formando algo assim. E para cá, simetricamente, vai acontecer a mesma coisa. Então, a definição da parábola nos leva a alguma coisa assim. Por exemplo, né? Se eu tivesse colocado o ponto e a reta em posições diferentes, então dariam coisas diferentes. Mas o que importa é que a gente sabe que isso vai acontecer naturalmente. Quando você pensar que a distância do ponto até qualquer ponto da parábola vai ter que ser a mesma que a distância do ponto da parábola aqui até a reta, ou seja, você tem que esta medida tem que ser igual a esta medida para que este ponto aqui possa pertencer à parábola. Então, todos esses pontos P tendem justamente a ir se afastando, tanto do ponto quanto da reta, né? Então, vai acontecer algo mais ou menos assim. Claro que melhorzinho, mais bonitinho, desenhado dessa maneira. Bem, então é essa a ideia da construção da parábola. As distâncias são iguais. Essa definição é ilustrada pela figura 2. Observe que o ponto na metade do caminho entre o foco e a diretriz está na parábola, ou seja, esse ponto aqui, e ele é conhecido como vértice. A reta que passa pelo foco é perpendicular à diretriz, é intitulada eixo da parábola, ou seja, ele está se referindo a essa reta aqui, né, chamando de eixo da parábola. Bem, no século XVI, Galileu mostrou
que a trajetória de um projétil atirado ao ar com um certo ângulo em relação ao solo é uma parábola. Desde essa época, os formatos parabólicos têm sido usados para desenhar faróis de carros, telescópios, refletores e pontes suspensas. E, além disso, as nossas famosas antenas parabólicas, né? Obteremos uma equação particularmente simples para uma parábola se colocarmos o vértice na origem, 0, e sua diretriz paralela ao eixo x. Ou seja, ele diz que se colocar, ele está lá com a parábola, com a sua diretriz, e ele diz que se colocar o sistema cartesiano exatamente aqui, ó, ele pegar a origem e colocar exatamente coincidindo com o vértice da parábola, a equação que ele vai obter vai ser uma equação boa, né? Vai ser uma equação boa. Então ele aconselha a colocar o sistema cartesiano exatamente aqui em cima do vértice, tá? Significa dizer que você poderia ter colocado esse sistema cartesiano em qualquer outro lugar, né? Nós poderíamos ter pensado em colocar esse sistema cartesiano onde a gente quisesse, para a gente poder estudar a parábola. Mas é aconselhável colocar o sistema cartesiano aqui, porque a equação vai sair melhor. Pois bem, tá certo ele. Então ele diz aqui que vai obter particularmente simples fazendo isso, né? Como diz aqui a figura 3. E se o foco for o ponto 0P, então ele chamou essa distância de P, então a diretriz tem a equação y igual a menos P, porque a distância do foco até aqui vai ter que ser igual à distância daqui até a diretriz. Então se daqui para cá é P, então daqui para cá é menos P. Ok. Bem, aí o que a gente tem? Se P é igual a xy, né? Se o P é um ponto qualquer xy, vamos chamar de xy para ficar bem genérico, né? É qualquer ponto na parábola, então a distância de P até o foco é d. Bem, o P passa a ter coordenada xy, o foco é 0P. Então a distância vai ser, a distância entre P e F vai ser a raiz quadrada, né, de x quadrado mais y menos p ao quadrado. Usa a história lá do teorema de Pitágoras, né? Você chega aqui e vê um triângulo aqui, olha um triângulo retângulo aqui, certo? Um triângulo retângulo aqui. E aí quando você olha para um triângulo retângulo aqui, você consegue essa relação que ele acabou de dizer, né? Porque aqui vai ser a medida x, então por isso está aqui o x ao quadrado. E a diferença aqui, o completo vai ser y, né? E enquanto que a coordenada aqui é p, então esse cateto aqui mede y menos p. Então esse cateto desse triângulo retângulo mede x, que é a coordenada x do P, e esse outro cateto mede y menos P. Então você tem que o quadrado da distância, que é essa hipotenusa aqui, né? Quadrado dessa distância, quadrado da distância de P até F, é o quadrado da hipotenusa, é igual ao quadrado do x aqui, mais o quadrado do y menos P, que são os outros dois catetos do triângulo retângulo, né? Então é por isso que nós temos essa relação. Bem, e a distância de P até a diretriz vai ser o módulo de y mais P, né? Y como coordenada do x e mais o P, que é a distância do eixo x aqui até a diretriz, determinado pelo fato de que a gente chamou de P a coordenada do foco. Então a figura 3 ilustra o caso onde P é maior que zero. Bem, de fato, se você pensar bem, formalmente o P é maior que zero sempre, porque o P eu peguei como distância, mas ele está querendo dizer a você que nas tuas contas, quando você botar numa outra posição, esse número P na equação pode aparecer como um número negativo. É isso que ele de fato quer avisar você. Mas que essa observação estranha né? Fica estranho porque P a princípio é distância, então P é maior que zero.
Então, a propriedade de definição de uma parábola é que essas distâncias são iguais. Ou seja, a distância daqui até aqui é igual à distância daqui até aqui. Tudo bem. Então, se essas distâncias são iguais, obtemos uma equação equivalente elevando o quadrado e simplificando os resultados, né? Então, a gente tem aqui, já que essas distâncias são iguais, eleva ao quadrado aqui, desaparece a raiz, e eu tenho o quadrado de um módulo aqui, que é o quadrado do próprio elemento, né? Porque tanto faz se é positivo ou negativo, então vai dar isso. Então, desenvolve de um lado e do outro os respectivos produtos notáveis, elimina quem tem de eliminar, ou seja, vai embora aqui o y quadrado, vai embora aqui o p quadrado, perdão, o y quadrado aqui, mas o p quadrado também vai. E aí tudo que sobra vai ser esse menos 2px, esse mais 2px, que se transformam em 4px e do lado de cá fica x quadrado. Isso então nos dá a equação da parábola nessa circunstância, tá? Na circunstância em que você está com a concavidade voltada para cima, em que o vértice está colocado exatamente em cima do sistema, da origem do sistema cartesiano. Então, é isso aí que estabelece a equação dessa parábola nessa posição. São esses raciocínios. Bem, aí, generalizando, né, as outras situações seriam essas. Se escrevemos A igual a 1 sobre 4P, então a equação padrão de uma parábola, que ele chamou de 1, torna-se y igual a ax2. Então, ele está te lembrando que isso daqui nada mais é do que a equação que a gente já estava acostumado, né? A gente já dizia que a equação de uma parábola, uma concavidade voltada para cima e que tivesse aqui, né, exatamente aqui, então, se a equação da parábola para a gente, ela é do tipo y igual a ax2 mais bx mais c, então a parábola com essa condição tem b igual a zero e tem c igual a zero, então ela tem esse jeito, ax2. Portanto, quando a gente olha para isso daqui, esse daqui é o nosso A, né? Ou melhor, passando para cá, você teria y igual a 1 sobre 4p x2. Então, esse cara é o nosso A dos nossos estudos anteriores, né? Então, tem aquela história lá. Se o A é positivo, então a concavidade é voltada para cima. Se ele é negativo, a concavidade é voltada para baixo. Então, o que vai fazer com que o A seja positivo ou negativo nesse caso? É o sinal do P, né? Porque se o P é positivo, isso é positivo. Se o P é negativo, isso daqui é negativo. Então, a mesma coisa que a gente tinha para falar do sinal do A, a gente tem agora para falar do sinal do P, certo? Se vai ser para cima ou se vai ser para baixo. Então, é isso que ele está te dizendo aqui. Se o A é 1 sobre 4P, então a equação padrão torna-se y igual a x2. A concavidade é voltada para cima se A é positivo, portanto, se o P é positivo. E é voltada para baixo se o A é negativo, portanto, se o P é negativo. Veja a figura 4, partes A e B. Cadê a figura 4? Figura 3, figura 4, é esse aqui. Então, concavidade voltada para cima é o caso em que você tem isso daqui, P positivo. Concavidade voltada para baixo, P negativo. Bem, aí o que acontece aqui quando você pega a diretriz na vertical? Né? O que acontece? O que acontece é que as coisas mudam de posição. Ó. Se a gente mudar a diretriz, né? Ou seja, se aquela nossa construção que fizemos há pouco fosse feita assim, dou um ponto e depois eu te dou uma diretriz. Aí eu posso te dar a diretriz também na vertical, por que não? Na verdade, eu posso te dar a diretriz na posição que eu quiser. Então, a parábola ela vai se construir assim. Ela vai se construir passando aqui no meio e vindo para cá. Já se você faz ao contrário, se você coloca o ponto e depois você dá a diretriz à esquerda aqui do ponto, então a parábola se constrói para o outro lado. A parábola se constrói para o outro lado. Ou seja, essa situação com cavidade voltada para a esquerda, essa situação com cavidade voltada para a direita. E aqui, novamente, P tem que ser maior que zero e aqui P
menor que zero. Porém, lembrando que tudo inverte, né? O que era x vira y. Então, quem passa a ser ao quadrado é o y. Então, nessa situação aqui, em ambas as situações aqui, você tem y ao quadrado igual a 4px, tá certo? Onde o p ser positivo ou negativo é que vai determinar para que lado é a concavidade. O fato de você ter y ao quadrado e não x quadrado está lhe dizendo, está lhe avisando que o eixo de simetria, né? O eixo que vai passar aqui, ó, no meio, assim, esse eixo de simetria é horizontal, né? Ou seja, que a concavidade é voltada para a direita ou para a esquerda, e não para cima ou para baixo, tá? Então, o que vai lhe garantir isso é o fato de que você está com y ao quadrado e não x ao quadrado. Então, se está com y ao quadrado, o eixo de simetria é na horizontal, a concavidade é voltada para a direita ou para a esquerda. Se está com x quadrado, o eixo de simetria é vertical e a concavidade é voltada para cima ou para baixo. Ok? Então, é isso que ele está te avisando aqui. Se trocarmos x e y em 1, nós temos isso, que é uma equação da parábola com foco P0, ou seja, ao invés de 0P, o foco é P0, e diretriz x igual a menos P, nesse caso aqui, e nesse caso aqui x igual a menos P, bem, aqui x igual a menos P, né? Aqui x igual a P, tá? Aqui está menos P, bem, porque ele está considerando P negativo, por isso que ele chamou de menos P, né? Aqui x igual a menos P, ele está considerando P positivo, ou seja, a coordenada de fato é negativa. Aqui a coordenada é positiva, por isso que ele coloca x menos P aqui e P menor que zero embaixo. Tá certo, então. Bem, que é uma equação da parábola com foco P0 e diretriz x igual a menos P. Troca-se x e y, trocar x e y significa refletir em relação à linha diagonal y igual a x. A parábola abre para a direita se P é maior do que zero e para a esquerda se o P é menor do que zero. É o que ele chamou aí de figura 4, parte C e D, ou seja, essas duas aqui. Em ambos os casos, o gráfico é simétrico em relação ao eixo x, que é o eixo da parábola. Bem, é simétrico aqui em relação ao eixo x, aqui é simétrico em relação ao eixo y. Bem, exemplo 1. Encontre o foco e a diretriz da parábola y² igual mais 10x igual a zero e esboce o gráfico. Ora, quando você olha para essa expressão, se você quer escrever no formato que você tinha antes, então você está vendo y² igual a menos 10x. Então, esse menos 10 é o seu 4p, tá? Então, 4p é o menos 10x. E aí, passa o 4 para dividir e você descobre que o p é menos 5/2. Então, o foco dessa parábola vai ser menos 5/2 e 0. Então, o foco é aqui, tá certo? E a diretriz vai estar na mesma distância, ou seja, daqui para cá você tem 5/2, daqui para lá você tem 5/2. Então, a diretriz passa aqui na reta x igual a 5/2. Então, o esboço é esse daqui. Beleza, né? Acho que dá para entender bem. Ué, cadê vocês? Estão aqui. Certo? Fui claro? É tranquilo? Essa revisão rápida de parábola, de geometria analítica? Tranquilo. Ok. Então vamos para as outras cônicas. Elipse. Acho a demonstração da elipse centralizada uma das mais bonitas que se vê no ensino médio, né? Que dá para mostrar isso aqui lá no ensino médio, quando a gente estuda geometria analítica lá. Tem uma parte de cônicas e dá para demonstrar isso daqui. Demonstração muito interessante, cheia de detalhes interessantes. Eu gosto de falar da história do jardineiro, né? Eu gosto de apresentar, quando estou apresentando isso, especialmente no ensino médio, a gente tenta ser um pouquinho mais lúdico. Eu gosto de contar a história do jardineiro, né? Que você diz para o jardineiro para ele desenhar para ele construir um jardim elíptico.
Então ele vai e finca no chão 2 pontaletes, e aí a gente diz para ele amarrar uma corda entre os 2 pontaletes. E depois ele deve pegar um ferro para riscar, né? E aí ele coloca o ferro aqui encostado na corda e estica, né? Aí quando ele estica, a corda fica estiradinha. Tá aqui o marcador. Aí a gente diz assim para ele, olha, gira agora. Aí quando ele gira, quando ele vai girando, isso vai desenhar uma elipse. Aí ele constrói o jardim dele dentro dessa linha que ele fez, né? Dentro dessa figura que surge. E a figura que surge é justamente uma elipse. É a maneira de você mandar o jardineiro fazer um jardim elíptico. Dessa maneira. E isto está baseado nessa definição aqui. Ó. Uma elipse é o conjunto de pontos em um plano cuja soma das distâncias a 2 pontos fixos, F1 e F2, são os 2 pontaletes que ele coloca no chão, é uma constante. A soma das distâncias vai ter o comprimento da corda que ele amarra nos 2 pontaletes. Esses 2 pontos são chamados focos. Uma das leis de Kepler é que as órbitas dos planetas no sistema solar são elipses com o Sol em um dos focos. Interessante isso, né? Bem, mas então vamos olhar para a elipse só do ponto de vista matemático e deixar Kepler um pouco para lá por enquanto. Então, a ideia é assim, você fixa os 2 pontaletes no chão, estira a corda e sai girando. Aí quando você gira, surge uma elipse. Então tem um momento em que o ponto P está aqui, tem um momento em que o ponto P está aqui e assim por diante. Mas você quer estudar isso daqui analiticamente. Então você tem que escolher um lugar onde você vai colocar o seu sistema cartesiano. Então a escolha é considerada melhor, a que vai lhe dar uma equação mais simples, é o momento em que você coloca o seu sistema cartesiano passando o eixo horizontal pelos 2 focos e o eixo vertical bem no meio deles, né, no meio dos 2 focos, que é o que ele faz aqui. Ó. Ele vai e coloca aqui o eixo Y bem no meio e o eixo X passando pelos 2 focos. Pois bem, quando ele faz isso, aí para obtermos a equação mais simples para a elipse, colocamos os focos nos eixos X, né? E aí ele chama essa distância aqui de C, consequentemente essa passa a ser menos C, e assim você tem que os focos são C0 e menos C0, como nessa figura 7. De modo que a origem esteja na metade do caminho entre os focos, ou seja, a origem fica exatamente centralizada aqui. Bem, seja a soma das distâncias de um ponto na elipse até os focos 2A maior que zero, então P de x, bem, por que 2A maior que zero? É só assim chutar 2A e pronto? Vamos pensar um pouco, né? Veja bem, porque você tem condições de escolher um ponto, né? Já que você está dizendo que as somas das distâncias é uma constante, então você pode escolher um ponto. Vou escolher esse ponto aqui, que na literatura o pessoal gosta de chamar de ponto A1, e esse daqui eu vou chamar de ponto A2. Pode ser chamado V1 e V2 também, se você pensar como vértice. Então pensa na corda, né? Você está com a corda aqui fixada no chão no F1 e você está com a outra corda aqui fixada no chão F2. E aí você tem aqui o ponto A1. Vamos supor que em um certo momento o P seja esse, o ponto A1. Então qual a distância que nós temos aqui? Nós temos pensando na corda, né? A corda vem aqui, aí passa ao redor do pontalete e vem para cá. Então, se essa medida do meio até aqui é C, então daqui até aqui você tem 2C. Né? Vamos chamar de A essa medida toda. Então, se você chama daqui até aqui de A, aqui você tem A menos 2C, né? Esse pedacinho aqui.
você tem duas vezes A menos 2C, né? Você tem até aqui A menos 2C e depois você volta. Então você tem 2C e depois você tem mais duas vezes A menos 2C. Pronto. Isso vai ser o comprimento da corda que eu vou chamar de K. É isso? 2C, A menos o 2C. Duas vezes. Tá certo isso? Acho que tá, né? Vai ficar 2C mais 2A menos 4C igual a K. Opa. C igual a K. Então você tem que isso é K. Tem alguma coisa estranha, né? Porque eu quero justificar justamente esse 2A dele. O A é exatamente a medida daqui até aqui, ó. O A é o que ele vai considerar como sendo esta medida. Ô, professor, Oi. teria como, por exemplo, por que 2A? Por que 2A? Sim, senhor. Eu estou medindo assim, ó. Eu estou medindo daqui até aqui, dá 2C. Sim, Certo? senhor. É esse Sim, senhor. 2C. Aí daqui até aqui seria o A todo, né? Menos esse pedaço, menos o 2C. Ou seja, se essa medida é 2C, aqui esse pedacinho é A menos 2C. Ou não é? Ah, sim. Aí eu tenho duas vezes. Duas vezes, né? Que Entendi. vai e volta, né? Sim, senhor. Eu acho que acertei essa conta ou não. Bem, aqui ó. A medida daqui, olhando aqui, né? Esse pedacinho aqui seria... não é A menos 2C não, é só um Czinho aqui, ó. Porque daqui para cá eu tenho C. O A não é isso, não é do foco 1, o A é do foco 2. É esse o meu erro aqui, ó. Aqui, o A ele está no meio, tá? Então, não, vou escrever assim. Vai ficar melhor escrevendo assim. Até aqui você tem C no meio, tá certo? Aqui, ó. O A só é aqui, só é a metade. Então ele é C mais esse pedaço. E não o 2C. O A não começa aqui. Ele começa aqui no meio. Então eu tenho aqui um Czinho e depois é que eu tenho A, entendeu? Aqui a metade e depois é que eu tenho A. Então esse pedaço aqui na verdade não é A menos 2C, é só A menos C. Aqui. Então esse pedacinho aqui ele é A menos C. Entendido? Ou seja, o A não começa aqui. O A não começa aqui no C1. O A ele começa só daqui para cá. Então esse pedacinho daqui só vai ser A menos C e não A menos 2C. Certo? Então aqui não tem esse 2. Aqui não tem esse 2. Vai ficar A menos C. Aí quando eu fizer aqui vai ficar 2C mais 2A menos 2C. Aí por isso que se elimina aqui o 2C com o 2C. E aí eu digo que a constante é 2A. Onde A é esse pedaço aqui, tá? A é esse pedaço aqui. Na verdade eu poderia ter melhorado ter escrito esse desenho aqui. Eu acho que de uma maneira mais bonitinha ficaria assim, né? Deixa eu ajeitar ele. Eu pensaria assim, eu tenho uma corda realmente saindo do F1. Essa corda vai, faz a volta no pontalete e volta e para no F2, esticada, né? Mas aí aqui eu tenho o meio certinho. Eu acho que dava para ter feito com retas também, ficaria melhor ainda o desenho, deixa eu ver. Faria assim. Então sai do F1, vem, e depois ela volta e para no F2. Pronto.
Vou fazer só a curvinha aqui. Ela faz a volta e para no F2. Ela começa aqui no F1, faz a volta e para no F2. Mas só que entre o F1 e o F2 está a origem. Aqui está a origem. Então você tem que a distância da origem, vou fazer as distânciazinhas. Da origem até aqui você tem C. E essa distância que vai até o final é o que a gente chama de A. O A é a distância daqui até aqui, até o final. Então o que você tem aqui você chama de A, aqui você tem C, e aqui naturalmente vai ser A menos C. Então o tamanho da corda, né, que é a nossa constante, vai ser essa medida C, que fica aqui anterior. Medida C, que vai daqui do F1, vai do F1 até chegar à metade. C, aí tem mais um C aqui, o A menos C indo e voltando. Então o comprimento, para calcular o A, eu só precisei fazer 2C, que é essa medida da corda, né? E mais 2 vezes o A menos C, que é indo e voltando. Pronto, esse é o comprimento da corda, 2C até aqui, e depois A menos C indo e A menos C voltando. Então fica 2 vezes A menos C, portanto K é igual a 2C mais 2 vezes A menos C, e aí cancela e o K é igual a 2A. É isso que justifica ele falar nesse 2A aqui, tá? Então a soma das distâncias do P até o F1 com o P até o F2, a soma dessas duas distâncias vai dar esse 2A. Isto é, bem, aí substituindo vamos chamar de fórmula das distâncias, né? Quando você faz a distância do ponto P, que é o ponto XY, ao foco, aí o que você faz? É raiz quadrada das diferenças das entradas, né? Então fica x menos C, x mais C, y menos 0, y. E quando você faz a distância de P até o F2, você tem x menos C, o C é positivo, então aqui é menos, e y menos 0, tá certo? Então essa distância é essa e essa distância é essa. Ok. Agora, diante dessa igualdade, ele prefere mandar essa raiz para o outro lado para poder elevar ao quadrado, né? Porque aí, quando você manda ela para o outro lado, você pode elevar ao quadrado e tirar essa raiz que fica aqui à esquerda. Bem, tirou a raiz e desenvolveu esse produto notável. x² menos 2cx mais c² mais y2. E do lado de cá, quadrado do primeiro, 4a2, menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, onde o segundo é essa raiz aqui, mais o quadrado do segundo. Aí ele aproveitou e desenvolveu também o produto notável x2 mais 2cx mais c2. Nesse momento, muitas coisas já se cancelam, né? Nesse momento, muitas coisas já se cancelam. Ele já tirou daqui o x2, já tirou daqui o c2 e já tirou daqui o y2. E aí você fica com esse menos 2cx, que vai vir para cá e vai se transformar em 4cx. Mas aí ele vai ficar com 4cx, vai ficar com 4a2, vai ficar com menos 4a raiz de alguma coisa. Ele foi e tirou todos os 4, né? Na verdade tirou todos os menos 4. Na verdade, aqui pode ficar menos 4a, né? Mas ele tirou o 4 e passou para o outro lado. Aí ele tem a raiz de x mais c ao quadrado mais y2, ele só repetiu, dividindo por 4. O menos 2cx somado com o 2cx aqui ficou 4cx, ele tirou 4, ficou só o cx. Né? E o 4a2, ele tirou o 4, ficou só o a2. Né? Ele dividiu todo mundo por 4. Na verdade, por 4 depois ajeitou. Feito isso, o que aparece aqui? Bem, daqui para frente ele desenvolveu, na verdade ele levou o quadrado novamente, aí dá a ao quadrado, a raiz quadrada desaparece, ele desenvolve esse produto notável, x² mais 2cx mais c2 mais y2.
E do lado de cá, quadrado do primeiro, 2 vezes o primeiro vezes o segundo e quadrado do segundo. Bem, quando faz isso, que você distribui o A2 aqui, né? A2, x2, vezes todo mundo que está aqui. Vamos ver como é que fica. Daqui para frente ele teve que fazer mais continhas, né? O que ele tem aqui é A2, x2, mais 2A2, cx, mais A2, C2, mais A2, Y2, e aí ele diz que isso tudo é igual a A quarta, mais 2A2, CX, mais C2, X2. E isso naturalmente já vai pedir cancelamentos, não vai? Você tem 2A2CX dos dois lados. 2A2CX dos dois lados, cancela o 2A2CX. Então, tem mais alguma coisa para cancelar? Tem não, né? Não que eu veja. Eu não estou vendo nada mais para cancelar. Ok. Ele chegou aqui e colocou um x2 aqui em evidência, mas você vê que aqui tem um menos, né? Então ele pegou esse x2 daqui, ó. Ele trouxe para cá. Então do lado de cá ele manteve A2 x2 e trouxe para cá o menos C2 x2. Então à esquerda só tem isso, não, tem mais um A2y2 que é esse aqui, ó. Ele manteve. Então ainda tem esse. Ele ainda manteve o A2 x2 do lado esquerdo. Então, mais A2 x2 não, y2. Então tá aqui, do lado esquerdo ficou esse e veio esse. Isso todo mundo foi para o lado esquerdo. E do lado direito ele tem a quarta, já está lá, e o A2C2 foi para o outro lado. Então, menos A2C2. Pronto, feito isso, ele consegue isso aqui, porque ele coloca o x2 em evidência aqui, ó. Aí fica x2 que multiplica A2 menos C2, está aqui. É isso, que ele colocou o x2 em evidência. Isso aqui ele só repetiu, beleza? E aqui ele colocou o A2 em evidência. A2 que multiplica 2 dá A quarta, e A2 que multiplica menos C2 está aqui. Beleza, continhas confirmadas, ele não fez conta errada, e fizemos as passagens que ele não fez. Então, a partir do triângulo F1, F2, P na figura 7, vemos que 2C é menor do que 2A. F1, F2, P, esse triângulo aqui. Ele está dizendo que 2C é menor do que 2A. É claro, né? 2C é a distância entre os dois focos. E 2A é a distância do A1 até o A2. Então, de fato, o 2C é menor do que 2A. Assim, C é menor do que A. Claro, divide por 2 dos dois lados, né? E, portanto, você tem que A ao quadrado menos C ao quadrado é maior do que zero. Você passa o C para lá, né? Bem, você vai ter que a diferença vai ser positiva. A diferença sendo positiva, como é que eu concluo de uma para outra? Deixa eu ver. Sim. Se o A é maior do que o C, ambos são maiores do que zero, então a diferença de quadrados continua positiva. Tudo bem, pela questão geométrica em si. Então, por conveniência, seja B2 igual a A2 menos C2. Bem, achei meio chato isso tudo. Acho que seria mais bonitinho ele olhar para aqui, ó. Tem acho que uma maneira mais bonita de ver isso é a seguinte. Deixa eu ver se eu consigo. Acho que não, mas não. Na hora que eu toco, vira imagem. Então vou fazer o seguinte. Deixa eu mostrar a vocês aqui. Eu acho mais bonitinho ver isso que ele falou aí assim, ó. Devo achar uma elipse aqui, né? Acho que tem alguma. Vou procurar alguma. Tem não elipse?
Meu Deus, que pobreza. Não tem elipse. Bem, mas eu não sei se eu consigo deformar a circunferência para ela virar elipse. Vamos ver se consigo. Deixa eu ver se eu consigo deformá-la. Acho que talvez sim, assim, né? Consigo. Pronto. Beleza. Então, estou eu aqui com elipse. Olha só. Quando você pensa nessas dimensões que a gente estabeleceu até agora, né? As coordenadas que a gente chamou de A e de C, o que acontece é o seguinte. Eu não gostei, não ficou tão centralizado quanto eu queria, mas ele me permite tirar da posição. Né? Assim, mais ou menos. Ok. O que acontece é o seguinte, ó. Essa medida aqui, até aqui, até o foco 1, nós chamamos de C. Tanto faz olhar para o foco 1 ou para o foco 2. Vai existir um momento em que o ponto P vai estar aqui, né? Vai existir um momento em que o ponto P está aqui. Nesse momento em que o ponto P está aqui, você vai estar com o foco 2 do lado de cá, exatamente com a mesma distância. Portanto, essa medida aqui também é C. E aí, se você juntar, você pegar essa linha até aqui e depois pegar esta linha até aqui, você tem uma informação útil importante. Aqui é A e aqui também é A, né? E pense na corda. Pense na corda. Se você pensar na corda, ela está exatamente no meio. Então, essa medida é A e essa medida aqui é C. Então, é muito natural que a gente chame essa medida aqui de B. E aí, a gente teria aqui o ponto, por exemplo, o ponto 0B. Né? E nós teríamos um triângulo retângulo aqui. E aí, você tem naturalmente que A quadrado é igual a B quadrado mais C quadrado. E aí, você já tem aqui que A quadrado menos C quadrado pode ser chamado de B quadrado, onde B seria essa coordenada aqui do ponto de cima. Que eu não sei como as pessoas gostam de chamar, mas é como se fosse uma espécie de vértice também, né? Tá tudo bem por aí? Todo mundo entendendo? Alguém andou se comunicando aqui comigo no WhatsApp? Eu ouvi um barulho danado, vou ver se... Não é ninguém da sala. Fiquei pensando que a minha conexão tinha caído, mas não foi o caso, né? Tá certo, gente? Então, eu prefiro, ao invés de inventar aquele B do jeito que ele inventou, eu prefiro olhar para aqui e olhar para esse triângulo retângulo aqui, ó, que se forma naturalmente na construção da elipse, e chamá-lo de B quadrado, que é mais ou menos o que ele está querendo fazer aqui, ó. Ele argumentou que o A quadrado menos C quadrado era maior do que zero e chamou de B quadrado. Mas era fácil fazer também olhando para aquele triângulo ali. Bem, então a equação da elipse torna-se... Bem, se você vai chamar isso daqui de B quadrado, então fica B quadrado x quadrado mais A quadrado y quadrado igual a A quadrado B quadrado. E aí, esse A quadrado B quadrado não tem incógnita nenhuma, é um número, está pedindo para ser dividido por ele. Aí você vai e divide por ele. Na hora em que você divide todo mundo aqui por A quadrado B quadrado, você tem B quadrado x quadrado mais A quadrado y quadrado igual a A quadrado B quadrado. Aí você vai e divide todo mundo por A quadrado B quadrado, A quadrado B quadrado e A quadrado B quadrado. Ora, isso daqui naturalmente vai dar 1, né? Vai dar 1, números são iguais. Aqui você cancela o A quadrado com A quadrado, fica o B quadrado, e aqui você cancela o B quadrado com B quadrado, fica A quadrado, surgindo essa equaçãozinha simpática, que é a equação da elipse. Mas lembrando, a elipse que estamos falando é a elipse centralizada na origem, né? A elipse que estamos estudando, ela é assim, centralizada exatamente na origem do sistema cartesiano,
com esses respectivos nomes de suas coordenadas. Então, como b quadrado igual a quadrado menos c quadrado é menor do que a quadrado, então a gente reconhece que a elipse está nessa posição, olhando esses dois números, tá? Se o número menor está aqui embaixo do y, isso significa dizer que estamos diante de uma elipse como essa. As interseções com o eixo x são encontradas fazendo-se y igual a zero, claro, né? Fazendo y igual a zero, você tem as interseções, e vão ser a e menos a, né? Que é justamente os pontos que eu já venho usando aqui, chamei de a aqui e menos a aqui, e de fato são esses os dois pontos que a gente bem gosta de chamar de vértices, tanto esses dois quanto esses dois. E aí finalmente ele usa o bzinho, o triângulo, para apresentar aqui, né? São chamados de vértices da elipse, e o segmento de reta que une os vértices é chamado eixo maior. Para encontrarmos as interseções com o eixo y, fazemos x igual a zero, né? Você faz x igual a zero e obtemos y quadrado igual a b quadrado, ou seja, y igual a mais ou menos b, isso aqui. O segmento de reta unindo os pontos, esse daqui é chamado de eixo menor, e esses caras também gostam de ser chamados de vértice. A equação 3 não muda se x for trocado por menos x, ou y trocado por menos y. Logo, é simétrica em relação aos eixos x e eixo y. Olhando para o desenho já dava para perceber que elas eram simétricas, né? Observe que se os focos coincidirem, então C é igual a zero, portanto o A vai ser igual a B, e a elipse torna-se um círculo com raio R igual a A, que é igual a B. Resumindo essa discussão, a seguir, veja também a figura 8. Então, a figura 8 está resumindo isso que foi dito, é o que ele está dizendo agora. E ele está avisando a você que se você tivesse A igual a B aqui, né, você teria o quê? Você teria, se A for igual a B, né, se A for igual a B, o que você tem temos x quadrado sobre A quadrado mais y quadrado sobre A quadrado, né? Seria a mesma coisa, igual a 1. E aí isso nos dá x quadrado mais y quadrado igual a A quadrado. E isso daqui é exatamente a equação de uma circunferência centralizada na origem de raio A. Ou seja, em outras palavras, se você começar a estreitar aqui, né, diminuir aqui o A ficando cada vez menor, até ficar do tamanho do B, você, ao invés de ter uma elipse, você passa a ter uma circunferência. E isso a gente até experimentou geometricamente agora há pouco, porque eu peguei uma circunferência aqui e estiquei um dos lados e ela se transformou numa elipse. Se eu diminuir o A, ela volta a ser uma circunferência no momento em que o A for igual a B. Bem, para concluir a elipse, vem um exemplo, ou dois. Bem, ele ainda faz alguns comentários. A elipse em que o A é maior ou igual que zero e B maior do que zero, focus é mais ou menos C, zero, onde C quadrado é igual a isso daqui, e vértices tais é dado por essa equação. Ele resume como essa fórmula. Mas se os focos de uma elipse estiverem localizados no eixo y, ou seja, se ela estiver assim, aí a equação que aparece é essa, onde o B aparece embaixo do x. Lembrando que o B é sempre menor do que o A. O que vai mudar então é a posição dos números que ficam embaixo. Se o número que fica embaixo o maior está embaixo do x, então a elipse está nessa posição. Se o maior está embaixo do y, então a elipse está nessa posição. Ou seja, o maior indica qual é o eixo maior, né? Se o eixo maior é o x, então o maior número está embaixo do x quadrado. E se o eixo maior é o y, então o maior número estará embaixo do y quadrado. É assim que a gente reconhece a posição da elipse quando está fazendo nossas continhas.
Bem, exemplo 2, esboce o gráfico dessa expressão que a princípio não está com essa cara. Então qual é a ideia? Você percebe que tem x² e y², mas que os números que multiplicam x² e y² não são iguais. Além do mais, você tem um sinal de mais aqui no meio, não um sinal de menos, que é o que vai acontecer na hipérbole. Então quando você percebe que os números que estão multiplicando os quadrados, eles são diferentes, e que o sinal que está no meio não é menos, então você desconfia que isso daqui é uma elipse, tá? Se fosse menos, desconfiava que era uma hipérbole. E se não fossem números diferentes aqui, fossem iguais, por exemplo, se não tivesse números, então você estava diante de uma circunferência. Bem, então já que são números diferentes e o sinal do meio é mais, você sabe que é uma elipse. E para você encontrar essa forma aqui de escrever, simplesmente você divide por 144. Então, quando você divide todo mundo aí por 144, você fica com 9x2 dividido por 144 mais 16y2 dividido por 144, tudo isso igual a 1. Né? Porque 144 dividido por 144 dá 1. E aí, quando você faz isso, você dá uma simplificada do 9 com o 144, e você vai dividir, que vai perceber que dá 16, né? 9 vezes 6, 54 vão 5, 9 vezes 1, 9, 5, 144, né? Dá 14 aqui. E simplifica o 16 com o 144, que naturalmente dá 9, né? A mesma simplificação. Então você passa a ter essa elipse. Como esse número é maior que este, então a gente sabe que o eixo maior é o eixo x, ou seja, a elipse está nessa posição. Além disso, a raiz quadrada deste número te dá o valor do A, portanto, o vértice aqui vai ser 4, 0. E a raiz quadrada desse número te dá o valor do B, portanto, o vértice aqui vai ser 0, 3. A equação está agora na forma padrão para uma elipse e temos, então, as informações que eu acabei de citar. As interseções com o eixo x acontecem quando você pega o y igual a 0, e com o eixo y quando você pega o x igual a 0. Você também pode calcular o c, né, fazendo c² igual a quadrado menos b², apesar dele não aparecer na equação. Portanto, o c é igual a raiz de 7, e aí você tem como saber as coordenadas dos focos. Raiz de 7, 0, e menos raiz de 7, 0. E são esses os focos para o teu desenho. Você conclui o desenho olhando esses detalhes. Bem, vamos concluir. Exemplo 7, exemplo 3. Encontre uma equação para a elipse com focos 0 mais ou menos 2 e vértices 0 mais ou menos 3. Aí ele diz, usando a equação 5. Bem, você tem focos 0 mais ou menos 2, isso significa dizer que o eixo maior está na horizontal, tá certo? 0 mais ou menos 2. E você tem vértices 0 mais ou menos 3. Então, esse mais ou menos 2 te dá o valor do C, né? O C é igual a 2. E esse mais ou menos 3 te dá o valor do A. O A é igual a 3. Então, obtemos que B ao quadrado é A quadrado menos C quadrado. Se não lembrar disso, repito, desenha o triângulo, né? Coloca um triângulo aqui. Lembra-se que aqui vai ser, quando você desenhar o triângulo, né? liga o vértice daqui ao menor, e aí você sabe que aqui vai estar o A, aqui vai estar o B, e aqui vai estar o C. Então, você tem a equação na forma padrão, né, que a gente está acostumado a escrever, do Teorema de Pitágoras. E aí você vai lembrar que B quadrado vai ser igual a A quadrado menos C quadrado, né, que é isso aqui. E aí A é 3, 9, A ao quadrado é 9, C é 2, C ao quadrado é 4, e você tem que B é 5. Bem, coloca na equação já sabendo que o número maior tem que ficar embaixo do Y, porque as posições dos focos e do vértice já indicavam que estavam em cima do eixo Y. Portanto, o maior fica embaixo do y quadrado e o menor fica embaixo do x quadrado. Opa, B é 5. Não, B quadrado é 5.
Se b quadrado é 5, aqui fica o b quadrado e aqui é o a quadrado 9. Por um momento eu pensei que eu tinha calculado o b. Não, tinha calculado o b quadrado. Certo. Bem, outra maneira de escrever é, bem, tira o mínimo, né? Entre 9 e 5 o mínimo vai ser 45. Então vai ficar 45 por 5 dá 9, vezes x2 dá 9x2. 45 por 9 dá 5, vezes y2, 5y2. E o 45 vezes 1 aqui, produto dos meios e dos extremos. Bem, ou você pode pensar também 45 dividido por 1 vezes 1. Dá 45 e tira os 45 dos denominadores. Como as parábolas, as elipses têm uma propriedade de reflexão interessante, com consequências práticas. Se uma fonte de luz ou um som for colocado em um foco de uma superfície, com seções transversais elípticas, então toda a luz ou som é refletido da superfície para o outro foco, né? Veja exercício 65. Bem, é só um comentário. Esse princípio é usado em litotripsia, um tratamento para pedras nos rins. Um refletor com seção transversal elíptica é colocado de maneira que a pedra no rim esteja em um foco. Ondas sonoras de alta intensidade geradas no outro foco são refletidas para a pedra e destroem sem causar dano ao tecido vizinho. O paciente não sofre o trauma de uma cirurgia e se recupera em poucos dias. Está vendo? Geometria analítica servindo para a medicina. Alguma pergunta? Realmente eu tenho uma simpatia pela elipse, sabe? Acho que as equações são muito interessantes. E essa brincadeira de ficar olhando para o triângulo e sabendo quem é o C, quem é o B. Inclusive quando você vai quando você faz essa demonstração, não pensando na elipse com o eixo maior horizontal, e se pensando na elipse com o eixo maior vertical, aí você tem que olhar para o triângulo e vai pensar diferente, né? Vai pensar algumas coisas diferentes. Achei muito interessante a ideia de quem organizou essa equação, né? Porque ela vai surgindo naturalmente pela própria definição, mas depois você tem que dar uma arrumada, né? Para sair daquela parte bem horizontal que ela está e passar até as duas fraçõezinhas iguais a 1. Essa arrumação algébrica eu achei muito interessante desde a primeira vez que vi, quando dei aula sobre isso a primeira vez no ensino médio. Bem, alguma pergunta? Se não há, vamos falar de hipérbole. Então vamos olhar agora para as hipérboles. Hipérbole. Uma hipérbole é um conjunto de todos os pontos em um plano cuja diferença entre as distâncias a dois pontos fixos é uma constante. Bem, essa definição é ilustrada na figura 11. Vamos sentir a definição. Novamente ele te diz, tenho dois pontos fixos, assim como a gente tinha lá na elipse, só que ele diz a você o seguinte, que a diferença entre as distâncias é uma constante. Então o que acontece? Se você tem um ponto qualquer no espaço e você vai fazer a diferença, então pega um primeiro ponto no espaço e pense na diferença da distância desse ponto até um dos focos em relação ao outro. Tá. Se você vai manter a diferença sendo sempre a mesma, quanto mais você afastar esse ponto P aqui dos outros dois pontos, dos pontos dos focos, do foco 1 e do foco 2, se a diferença vai ter que ser sempre a mesma, então esse lado aqui vai ter que aumentar, esse daqui também. Então as distâncias vão sempre aumentando cada vez mais, né? As distâncias vão sempre aumentando. Então, na próxima posição, o ponto P terá que estar assim, se distanciando. Então,
é isso que vai causar essa curva aqui, ó. Os pontos terão que se distanciar cada vez mais. Então, o próximo ponto P que eu pensar, ele já vai ter que estar mais longe, as distâncias vão aumentando. Bem, pensando para cá para a direita ou pensando para cá para a esquerda, a mesma coisa. As diferenças entre essas distâncias vão sempre aumentando. Então, é parecido com o que acontece com a parábola, né, que você tinha uma diretriz e aí você pensava em distâncias constantes. Para as distâncias ficarem constantes, você também se afastar. Aqui, para a diferença ficar constante, você também tem que se afastar. E como ele fala nas diferenças, tanto vai acontecer para a direita como vai acontecer para a esquerda. Você também pode ter pontos aqui em que as diferenças também sejam constantes, porque a diferença que ele está considerando é em módulo, a diferença das distâncias aí em módulo. A diferença pode ser negativa ou positiva, mas no final vai dar sempre a mesma constante, é isso que ele está te avisando. Bem, as hipérboles ocorrem frequentemente como gráficos de equações em química, física, biologia, etc. Existem várias situações em que aparecem hipérboles. Então, lei de Boyle, lei de Ohm, curvas de demanda e de oferta, etc. Uma aplicação particularmente importante de hipérboles é encontrada no sistema de navegação desenvolvidos nas Primeira e Segunda Guerras Mundiais, lamentavelmente. Bem, então veja o exercício 51, está lá algum exemplo. Observe que a definição de uma hipérbole é similar àquela de uma elipse. A única mudança é que ao invés de você ter uma soma, você tem uma diferença. De fato, a dedução da equação de uma hipérbole é também similar à daquela dada anteriormente para uma elipse. Pedimos para você mostrar no exercício 52 que isso daqui vai acontecer. Então, a mesma coisinha, tá? Você vai pegar e vai calcular aqui a raiz quadrada da diferença entre as coordenadas entre o ponto P e F1. Então vai ficar x menos c, então x mais c ao quadrado, y menos 0. Então vai dar mais y ao quadrado, porque vai ser y menos 0 é y. E aí menos raiz quadrada de x, agora daqui para cá, né? Então x menos c ao quadrado e y menos 0. Então mais y ao quadrado. Dessa vez, o que ele vai chamar de A? Ele vai chamar de A essa medida aqui. Essa distânciazinha aqui vai ser o A. A distância que vem daqui do vértice até a origem. Isso aqui é o A. Então a soma disso aqui vai dar 2A. Ele vai inventar um B também para facilitar a conta dele aqui. Tá? Então ele vai inventar um triângulo que nem sequer existe na figura, mas essa medida vai ser o A. Ele vai pegar esse C aqui e vai enfiar ele aqui para fazer as contas. Ó. Ele vai inventar um C aqui. Tá? Ele vai pegar a mesma medida C. Essa mesma medida C que você tem aqui, ele vai colocar aqui. E aí vai criar uma coordenada B aqui. Vai pensar num triângulo retângulo também aqui. E aqui você vai ter C. A diferença é que nesse caso da hipérbole, você tem que C ao quadrado é igual a A ao quadrado mais B ao quadrado. Portanto, na hora em que você vai substituir o tal B ao quadrado, você vai substituí-lo por um C ao quadrado menos A ao quadrado, que vai aparecer nessas contas. Tá? Bem, para argumentar que a diferença dá 2A, qual é o melhor ponto para pegar? Para argumentar que a diferença vai dar 2A, porque é isso que vai acontecer aqui, né? Isso daqui vai ser igual, como diz ele ali, mais ou menos 2A. Por que mais ou menos 2A?
Bem, o A é essa medida. O C vem até aqui. Nesse caso não dá para falar na história da corda, mas dá para pensar, acho que no ponto P aqui nesse vértice, né? Bem, então esquece por enquanto isso daqui, depois eu vejo isso com cuidado. Mas isso ele deixa como exercício para você, tá? A conta que você vai fazer é essa. Então, naturalmente, como é que você vai começar a conta? Assim como a gente fez lá na elipse, tá? Você vai fazer raiz de C, ou de x, né? X mais C ao quadrado mais y ao quadrado. Você vai deixar isso do lado esquerdo e o mais ou menos 2a vai receber aqui mais a raiz do x menos c ao quadrado mais y ao quadrado, né? Você vai começar fazendo essa conta, vai elevar ao quadrado, vai desenvolver esse x mais c, etc. Vai levar isso daqui ao quadrado, vai ficar o quadrado do primeiro, que vai desaparecer o mais ou menos. Aí vai ficar mais ou menos duas vezes o primeiro vezes o segundo, porque vai ter o mais ou menos aqui, tanto pode ser visto como soma ou como diferença. E mais o quadrado do segundo, que vai ser o quadrado dessa raiz aqui, ok? Então faz esse desenvolvimento e faz uma organização parecida, só que lembrando que b quadrado nesse caso é igual a c quadrado menos a quadrado, né? É diferente da situação que nós tínhamos antes. Vai fazer uma substituição desse tipo, nesse exercício que ele fala aqui. Ele diz para você ver aqui exercício 52, então a substituição que você vai fazer é essa daqui, tá? E aí você chega nessa equação aqui, você chega nessa equação, onde c quadrado é igual a a quadrado mais b quadrado, ele avisa aqui, ó, eu já tinha dito, e observe que aqui está dito quem é o b e quem é o c, tá? O b e o c estão aqui, está esclarecido quem é o b e quem é o c geometricamente. E observe que as interseções com eixo x são novamente mais ou menos a, porque se você chamar o y de zero, fica claro que o x é mais ou menos a. Então é aqui, né? São esses dois aqui, então realmente ele chama de a essa parte. E os pontos A0 e menos A0 são os vértices da hipérbole. Mas se colocarmos x igual a zero na equação 6, teremos y ao quadrado igual a menos b quadrado. Se você coloca o x igual a zero, você vai ter um sinal de menos, que é impossível. Dessa forma, não existe interseção com o eixo y. Então, uma hipérbole dessa forma, ela nunca vai se intersectar com o eixo y, né? Ela vai crescer para lá, crescer para cá, e aqui também, mas com o eixo y ela não vai se intersectar. Bem, então não adianta colocar o x igual a zero, basta com y igual a zero você acha os pontos do x, mas não há pontos no y. E para analisarmos a hipérbole um pouco mais, olhamos a equação 6 e obtemos o seguinte. Vim dar uma olhada na hora para ver se o tempo estava curto. Bem, obtemos o seguinte. Você tem... Bem, se você coloca esse cara daqui para o outro lado, você tem x quadrado sobre a quadrado, igual a 1 mais y quadrado sobre b quadrado. 1 é positivo e esse cara daqui também é positivo. E esse daqui também é positivo. Portanto, você tem que x quadrado sobre a quadrado vai ser 1 mais alguma coisa. Portanto, é maior ou igual que 1. Você tem que essa parte aqui é sempre maior ou igual que 1. Isso mostra que x quadrado, né, produto multiplica por a quadrado aqui dos dois lados, isso mostra que x quadrado é sempre maior ou igual que a quadrado, de modo que o módulo de x, ele vai ser, que é igual, né, tanto faz calcular o módulo de x como calcular a raiz quadrada de x quadrado, dá sempre o mesmo resultado, ele vai ser maior ou igual que a, né, porque x quadrado é maior ou igual que a quadrado. Isso significa dizer que a raiz quadrada aqui dos dois lados vai me dar a raiz quadrada de x quadrado, que é o módulo de x, vai ser sempre maior ou igual que a. Portanto, temos que o x ele é sempre maior ou igual que o a, ou ele é menor ou igual que menos a, porque se você tem que o módulo de x é maior do que um certo número, você tem isso daqui naturalmente, né? A ideia é que ela
Ideia simplesinha mesmo, assim. Se você quer obter um número que tenha módulo maior do que o número A, então você tem que pegar esse número aqui, né? O x vai ter que estar aqui, ou o x vai ter que estar aqui, porque aí os módulos, tanto os do x que ficam aqui ou aqui, são sempre maiores do que o módulo de A, do que A. Bem, então x é maior ou igual que A, ou ele é menor ou igual que menos A, porque o módulo de x é maior ou igual que A. Isso significa que a hipérbole consiste em duas partes, né? Chamadas ramos. Então, ramo da direita e o ramo da esquerda. Quando desenhamos uma hipérbole, é útil desenhar primeiro as assíntotas. Essa assíntota aqui e essa aqui. E elas são dadas justamente por essas equações. Y igual a menos b sobre ax e y igual a b sobre ax, que são as linhas pontilhadas dadas por essas expressões. Está aqui mostrada nessa figura. Ambos os ramos da hipérbole atingem as assíntotas. Ambos os ramos da hipérbole atingem as assíntotas. Isto é, eles se tornam arbitrariamente perto das assíntotas. Aí, bem, ele faz uma referência de algo que você já viu no volume anterior, que de fato isso daqui é uma assíntota, né? Ou seja, isso vai se aproximar tanto quanto você quiser, mas nunca vai chegar a de fato tocar. Eu não sei porque ele usa a expressão atingir as assíntotas. Nunca vai chegar a haver um encontro, a intersecção entre os dois, mas vai acompanhando eternamente aqui. Bem, se os focos de uma hipérbole estiverem no eixo x, que é um caso como esse, então trocando os papéis de x e y, você passa a ter essa situação. Só que a diferença em relação à elipse, gente, é que na elipse o x e o y sempre ficam na mesma posição. Quem muda é o a e o b, tá? Na elipse, quando o número maior está embaixo do eixo x, o eixo maior da elipse é no eixo x, é paralelo ao eixo x. E quando o número maior está embaixo do eixo y, do y, né, do y quadrado, então o eixo maior da elipse está paralelo ao eixo y. No caso da hipérbole, não. Ó. Note que o x e o y mudaram de posição. Aqui, nesse caso, quem nunca muda de posição é o a e o b. Tá? O a e o b nunca mudam de posição. O x e o y é que mudam. Portanto, se o eixo é assim, paralelo ao eixo x, se os ramos são simétricos ao eixo x, então você vai ter que o x estará na frente. Já quando é assim, os ramos são simétricos ao eixo y, o eixo de simetria é vertical, então você tem essa situação em que o y passa para frente, tá certo? Então, se os focos de uma hipérbole estiverem no eixo y, então trocamos os papéis de x e y e obtemos isso aqui, né? E esse tipo de expressão. E os focos serão desse tipo, 0 mais ou menos c, onde c quadrado já vimos é a quadrado mais b quadrado. E os vértices são ditos a mais ou menos 0 e mais ou menos a. Lembrando que esse b é aquele triângulo que a gente inventou, ele não tem um ponto na hipérbole, portanto não faz sentido falar dos pontos 0 mais ou menos b ou mais ou menos b0. Tá? Ele não fala aqui, apesar de ser usado geometricamente. Oi, alguém quer fazer alguma pergunta? Eu estou ouvindo algum som? Não? Então, olha, isso é importante. Professor, o senhor poderia voltar lá na demonstração, na hipérbole? Demonstração? Não. Na distância do ponto P ao foco. Aqui não? Sim. Ah, você encontrou o meu erro? Diga aí. Por exemplo, a distância do ponto P. Sim. Vamos lá, de P nós temos do ponto 0 ao P seria A, certo? Do 0, 0 ao P seria A.
Ih, eu escrevi C menos A aqui em cima, né? Tá, deixa eu escrever. Aqui, do ponto do 0, Isso. 0 até o P, seria A. Seria A. A. E de F1 a 0, ao ponto 00, seria C. C. Tá, então C mais A, né? Isso. Então tá errado aqui. Não é isso? Boa. Pelo que indica. Tá errado. C mais A. Eu errei aqui, ó. Na hora que eu escrevi C menos A aqui nessa distância. Não é? Beleza. C menos A seria isso tudo menos esse. C menos A é essa, mas essa outra tá errada, né? Beleza, isso mesmo. Pronto. Boa, obrigado. Então, C mais A. E depois a distância... Isso foi do P ao F1, né? Aí do P ao F2 seria C menos A. É isso? Sim. Vai dar 2C do mesmo jeito. Não, mas é uma diferença, né? Ah, não, vai dar 2A. Tá certo. É a diferença, né, professor? Eu já estava somando. Diferença. É verdade. Pronto, valeu, obrigado, viu? Então tá corrigido. Eu cometi uma falha ali na organização das minhas continhas. Então agora ficou certo. Quando você vai olhar para a distância do P até F1, menos a distância do P até o F2, então isso é igual a C mais A menos C menos A. Beleza. E aí você tem C menos C, que dá 0, e você tem A mais A, ou seja, 2A. Aí vale uma observação. Observe que eu propositalmente, eu peguei um P aqui, né, aqui nesse foco, e a distância desse P até esse foco ela é maior do que a distância do P até o F2, né? Então a diferença naturalmente vai dar um número positivo. Por isso que aqui apareceu mais 2A. Se você fizer a diferença ao contrário, né? Se você fizer a diferença ao contrário, ou seja, se você fizer isso menos isso, né? Se você fizer a diferença ao contrário, porque eu poderia estar pensando assim. Por que eu posso fazer a diferença ao contrário? Porque ao invés de estar pensando no ponto aqui, eu poderia estar pensando nele aqui, ó. Aí a distância dele até F1, ela seria menor do que a distância dele até F2. E ele, na definição, ele não diz qual é o foco que eu devo considerar primeiro, né? Ele diz cuja diferença entre as distâncias a dois focos, F1 e F2, é uma constante. Ele não diz para qual dos dois eu posso olhar primeiro. Então eu poderia ter feito essa conta assim, a distância de P até F2 menos a distância do P até o F1. E se eu tivesse feito isso, eu estaria com C menos A menos C mais A. E aí, ao invés de estar com 2A, eu estaria com menos 2A. Certo? Perfeito? Ok, quem foi que me ajudou aí? Com quem eu estava falando? Comigo, professor. Opa, Denildo, obrigado, viu? Obrigado aí, corrigiu minha falha a tempo, antes do fim da aula, valeu. Nada. Ficou claro que a gente tanto pode ter o mais 2A como o menos 2A, né? Porque se a gente trocar aqui a diferença, dá menos 2A ao invés de 2A. É por isso que ele avisa aqui que a constante pode ser vista como mais 2A ou menos 2A, tá? Mas isso não atrapalha essas contas. Na hora que você faz as contas, de fato aparece isso aqui. Nessa tal questão 52 aqui que ele pede. Então, parte do exercício da questão 52 já está feito. Valeu. Pois bem, então a gente estava aqui falando a respeito da mudança, tá? Toma cuidado, porque se você estiver diante de uma elipse, o x e o y nunca mudam de posição e você identifica A e B procurando o número maior. Mas quando você está diante de uma hipérbole, nem sempre o A é maior do que o B. Então você pode ter situações distintas. Mas se a hipérbole tiver com eixo de simetria horizontal, quem vai estar primeiro aqui é o x e não o y, como essa situação aqui. E quando tiver com eixo de simetria na vertical, quem vai estar primeiro é o y, tá? Então você identifica
pela parte de cima quando é hipérbole, identifica pela parte de baixo quando é elipse. Bem, aí ele vai para esse exemplo, idêntico àquele exemplo que nós falamos de elipse, né? Ele está aqui de novo com 9, 16 e 144, só que agora ele está com menos ao invés de mais. Ele divide todo mundo por 144, dá 1 aqui. Aí simplifica o 16 com 144, aparece o 9. Simplifica o 9 com o 144, aparece o 16, tá? Igualzinho aquele exemplo que nós falamos antes. A questão é que ele diz, esboce, encontre os focos e as assíntotas da hipérbole tal, e aí quando você faz essas contas, o x aparece na frente e o y depois. Por isso você sabe que está diante de uma hipérbole cujo eixo de simetria é horizontal, pelo fato do x aparecer primeiro. O legal aí nesse caso é que a gente está usando o fato de que a subtração ela não comuta, né? Ela não comuta, ela não é comutativa. Então, o fato da subtração não ser comutativa nos permite saber quem está na frente e quem está depois. Portanto, quem está aqui na frente é o x. E aí ele encontra os focos, né? Encontrar os focos foi simples, porque aqui ele tem o valor do a ao quadrado, aqui ele tem o valor do b ao quadrado, e aí ele tem que o a é igual a 7, igual a 4, que o b é igual a 3. E aí ele consegue calcular o c, né? Lembrando que nesse caso da hipérbole, isso é também muito importante, para não fazer confusão, tá? Na hipérbole é sempre mais aqui. Na elipse é menos, né? E quem vai estar aqui é o a, o b ao quadrado. Bem, a ao quadrado vai ser igual a b quadrado mais c quadrado. Então, o c quadrado vai ser a quadrado menos b quadrado. E aqui vai ser a quadrado mais b quadrado, né? E aí você encontra o c, que vai ser mais ou menos 5. E aí você consegue fazer o teu desenho e encontrar os focos, que são mais ou menos 5 e 0. Bem, as assíntotas são dadas pelaquela equação que vimos antes aqui, né? Aqui, a sobre bx e menos a sobre bx. Ele consegue determinar as assíntotas, né? Fazendo a sobre bx e menos a sobre bx. E para facilitar o desenho é sempre bom traçar primeiro as assíntotas. Bem, e exemplo 5, encontra os focos e a equação da hipérbole com vértices assim. E assíntota y igual a 2x. Veja, quando ele te dá o vértice, ele está te dando os valores de a, né? Mais ou menos 1. Então, o a é 1, né? Que a gente considera o lado positivo. E a partir de 8 e da informação dada, vemos que a é 1. Quem é o 8 que ele está falando? 8, essa aqui. Pronto. A partir daqui, né? E da informação dada, já que você tem que... Por quê, né? Porque, olhando para aqui, porque ele está te dando que o A está no eixo Y. Ele não está no eixo X, né? Você tem X igual a 0 e os focos estão no eixo Y. Então, por isso ele disse que você vai usar 8. A partir de 8 e da informação dada, vemos que A é igual a 1 e A sobre B é igual a 2. Bem, porque ele te deu aqui y igual a 2x e você está olhando para as equações das assíntotas, né? Se o y é igual a 2x, significa dizer que o a sobre b é igual a 2, porque é o coeficiente dessa expressão, né? Isso daqui é o a sobre b, é igual a 2. Então você tem, olha, você sabe que o a é 1 e você sabe que o b vai ser a que o a sobre b vai ser igual a 2. Então você tem que o b é igual a dividido por 2, portanto o b é meio. E usando o c ao quadrado igual a quadrado mais b quadrado, você encontra 5 quartos para o valor do c. E aí os focos são a raiz quadrada disso daqui, ou seja, mais ou menos a raiz quadrada de 5 sobre 2. E aí você tem a equação da hipérbole, porque você tem os valores que você precisa para colocar aqui, né? Você tem x quadrado, melhor, y quadrado sobre a quadrado menos x quadrado sobre b quadrado.
Ou seja, você tem 1 aqui e você tem x quadrado sobre, quem é o b? Meio, né? Ou seja, meio ao quadrado, que é 1/4. Isso igual a 1. Né? E aí, isso nos dá y quadrado menos, multiplica a primeira pelo inverso da segunda, 4x2 igual a 1, que é o que ele encontra aqui. Ok. Bem, quantos minutos tenho? Nenhum, só tenho 1 minuto. Deixa eu falar então só de transladar para poder concluir a nossa brincadeira e termina a sessão 10.5. É rapidinho. Cônicas transladadas. A ideia é a seguinte, eu vou esquecer um pouco o texto aqui, vocês fazem uma leitura dos 2 exemplos, e eu vou dizer a vocês qual é a ideia que está aí. A ideia é a seguinte, você está lá com uma expressão, você quer saber, deixa eu desenhar colocar aqui uma elipsezinha para a gente pensar o que eu estou querendo dizer. Pronto, você está com uma elipse qualquer, por exemplo. Você está acostumado a olhar para a elipse com a sua equação dada na origem. Pode ser elipse, pode ser parábola, pode ser hipérbole, pode ser o que você quiser, tá? Peguei a elipse como exemplo. Você conhece, por exemplo, a equação da elipse na origem. Como disse a vocês, tenham simpatia pela elipse. Então, a equação que você tem é essa. X quadrado é igual a quadrado mais y quadrado sobre b quadrado igual a 1. Ok? Ora, essa equação, ela te dá os pontos que estão aqui, ó, né? Estão aqui, ponto P na elipse, e ela está te dando essas informações em relação a esses 2 eixos aqui que estão centralizados nela. Então, esse x aí dessa equação é esse aqui, esse xzinho aqui e esse yzinho aqui, dado aqui com esse sistema centralizado nela, dá essa equação. Ora, mas se não tiver na origem, ou seja, se tiver transladado, o que eu faço? Bem, eu passo a ter um sistema diferente. Eu passo a ter um eixo, chamar esse eixo aqui de x, esse aqui de xzinho, e esse daqui de yzinho e esse daqui de yzão. Então, se eu tenho um outro eixo que está fora, a gente pode pensar assim, ó. Aqui é a coordenada do centro da elipse nesse novo sistema. Eu vou chamar de H. E aqui eu vou chamar de K. Então, essa coordenada aqui, o centro no meu novo sistema vai ser HK, ao invés de ser 0, 0, como era para esse outro sistema aqui, vai ser HK. Então, o que eu tenho é que esse xzinho, quando eu pensar nele aqui, no meu novo sistema, o xzinho é esse pedacinho aqui, né? É xzinho. E quando eu pensar, eu acho que eu vou ter que prolongar um pouquinho aqui, né? Se eu consigo. Melhor eu apagar primeiro aqui a pontinha. Tentar prolongar um pouco ele. Não ficou legal. Tá bom. Deixa assim. Então, quando eu vou pensar desse outro lado aqui, coordenada y do meu ponto P, essa medidazinha aqui, y, ela está aqui, né? Ela é esse pedacinho aqui, y. Então, eu posso dizer o seguinte, que o meu ponto P, ele vai ter coordenadas agora Hzinho mais Xzinho. E no outro vai ser K mais Yzinho.
Ou seja, nesse meu outro sistema, o meu xão, ele é Hzinho mais Xzinho. E o meu Yzão é K mais Y. Então, eu posso dizer aqui que o meu Xzinho, ele é o Xão menos o Hzinho. E o meu Yzinho, ele é o meu Yzão menos o K. Então, quando eu olho para essa equação, se eu não quero ela no sistema antigo, eu quero ela no sistema novo, então eu posso dizer que essa equação ela se transforma em x menos h sobre a quadrado mais y menos k sobre a quadrado igual a 1. Ok? Então, quando eu mudo... tá o quadrado, né? Faltou o quadrado. Isso ao quadrado, que é o meu xzinho, e isso ao quadrado, que é o meu yzinho. Então, quando eu mudo de sistema de coordenadas, aparecem essas coisas aqui junto do xzinho e yzinho. E as coisas que aparecem, elas são as coordenadas do centro. Então, se eu penso nisso para elipse, eu também posso pensar numa parábola. Se eu for pensar numa parábola, então o que eu tenho lá na parábola? Eu tenho, por exemplo, y ao quadrado igual a 4. Lá na parábola eu tinha isso, né? 4px. Então vai aparecer y menos k ao quadrado igual a 4p. 4p x menos h. Tá? Mesma coisa se você tem x quadrado igual a 4. Poxa, estou apagando sem querer. X quadrado igual a 4py. Então você vai ter x menos h ao quadrado igual a 4py menos k. Tá? Então vai aparecer sempre essas coisas. Vai aparecer o h e o k, onde o h e o k são o centro da circunferência. É isso que ele está te falando aqui. Tá? Então está aqui, ó, x menos h, ou y menos k, o k vai ser menos 2 aqui, vai ser menos 2. E é isso. Aqui ele fala do caso em que você está com ela completa, você está com a diferença aqui de números multiplicando quadrados, você deve identificar que isso é uma hipérbole, porque tem uma diferença, isso só acontece na hipérbole. Na circunferência é uma soma, na elipse é uma soma. Bem, o restante dá para vocês fazerem uma leitura tranquila sem mim. Bem, terminamos por hoje. Tá bom? Fica tudo certo assim?